Olá, meus amados e minhas amadas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, como eu havia prometido no vídeo passado, estarei falando sobre a ressurreição de Cristo. E para falar um pouco sobre esse tema, eu gostaria de deixar um texto que se encontra no Evangelho segundo nos escreveu o apóstolo Mateus, no capítulo 28. Eu vou ler apenas do verso 1 ao 8, que diz assim: Tendo passado o sábado ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. E eis que aconteceu um forte terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O anjo tinha um aspecto de um relâmpago, e suas vestes eram alvas como a neve. Os guardas foram tomados de grande pavor e ficaram paralisados de medo, como mortos. Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou: Não temais vós, sei que viestes ver Jesus, que foi crucificado. Mas aqui ele não está, foi ressuscitado como havia dito. Vinde e vede vós onde ele jazia. Ide caminhando depressa e anunciai aos discípulos: Ele ressuscitou dentre os mortos e está seguindo adiante de vós rumo a Galiléia. Lá o vereis, atentai para o que vos disse. As mulheres abandonaram o túmulo correndo, amedrontadas, mas com grande júbilo e, imediatamente, anunciá-lo aos seus discípulos. Esse texto aqui eu escolhi, poderia ter falado através do texto de Marcos, poderia ter falado através do texto de Lucas, ou até mesmo seguido a linha de raciocínio que eu já havia começado em João, conforme os textos básicos que eu usei no Evangelho de João para falar sobre a crucificação e para falar sobre o sepultamento. Mas eu escolhi esse de Mateus para falar sobre a ressurreição porque ele traz um ponto, dois pontos aqui que os outros evangelistas não mencionaram. No caso, ele fala que ele faz uma citação aqui, até mesmo em alguns versículos anteriores ao capítulo 28, no capítulo 27, onde ele vai falar que os sacerdotes eles ficaram incomodados. Após a morte de Cristo, eles ficaram incomodados e lembraram que o mestre ele sempre dizia que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então a preocupação deles era que os discípulos se apropriassem dessa fala e de alguma forma tentassem roubar o corpo de Cristo, sumir com o corpo em si e assim depois dizer que Cristo ressuscitou e tudo mais. Então o que eles fizeram? Eles foram até Pôncio Pilatos, relataram toda essa situação e fizeram com que Pôncio Pilatos disponibilizasse uma guarda para poder tomar conta do túmulo e assim eles envolveram muito provavelmente a pedra que estava na porta do túmulo com cordas e ali eles selaram o túmulo. Tipo, ninguém poderia violar aquele local. Deixaram ali guardas plantados para que nenhum discípulo, ninguém pudesse chegar até o local e tentar fazer o que os sacerdotes suporam que pudesse acontecer. Só que os planos de Deus ninguém frustra, não tem como. E o texto aqui ele vai mencionar que após o anjo ter descido, removido a pedra, ele se assenta na pedra e os guardas eles ficaram com grande temor, eles ficaram amedrontados. E é interessante porque, só fazendo uma colocação aqui, esses guardas após esse acontecimento eles saíram, foram até os sacerdotes e os sacerdotes ficaram tão temerosos com o que eles ouviram, eles ficaram tão perturbados com o que eles ouviram que eles pagaram para os guardas dizerem que os discípulos tinham roubado o corpo de Cristo e não tinha acontecido nada do que os soldados tinham visto. Isso é interessante porque essa informação ela foi levada adiante como uma forma de tentar parar aquilo que Deus tinha planejado fazer. E por que planejado fazer? Porque já existia uma promessa em cima dessa ressurreição. Não foi algo que de última hora Deus, poxa, eu vou ressuscitar porque vale a pena. Não, tem todo um aspecto, todo um plano em cima dessa ressurreição. Isso acontece
mediante todas as palavras que Cristo vinha dizendo que teria que acontecer. Ele já vinha anunciando isso para os seus discípulos, que ele teria que padecer e ressuscitaria ao terceiro dia. Ele já vinha falando, só que quando aconteceu, os seus discípulos ainda estavam atônitos, estavam se recuperando do baque da morte do Messias, ao passo que eles ainda não haviam entendido a importância que era disso acontecer. Então eles ainda estavam se recuperando, tanto que no texto vai dizer que Maria Madalena e outras mulheres, em alguns textos vai dizer que é Maria, mãe de Tiago, em outros textos vai citar até uma outra mulher, que é o nome de Joana, mas enfim, foram algumas mulheres naquele local para poder ungir o corpo de Cristo, no sentido de que elas ainda estavam em luto pela morte do Messias. Mas quando elas se deparam com esse anjo e tem a notícia de que o Messias não estava mais ali, mas ressuscitou, existe um aspecto muito lindo em tudo isso. Por quê? Porque a ressurreição ela não acontece quando o anjo remove a pedra. A remoção da pedra é apenas uma comprovação que eles poderiam ter quando entrassem no túmulo para não encontrar mais o mestre ali dentro, que ele já havia ressuscitado. Então, tudo isso é magnífico, porque realmente comprovou aquilo que o Messias havia predito para os seus discípulos. E isso é de extrema importância, por quê? Porque é o ápice da fé cristã. Ué, Wellington, mas como assim? O ápice não é na morte? Não. O ápice da fé cristã é na ressurreição de Cristo. Por quê? A partir do momento que nós entendemos que somos pecadores, automaticamente nós pensamos o seguinte: precisamos de um Salvador. E a partir do momento que a gente precisa de um Salvador, a gente olha para a obra de Cristo, como o próprio apóstolo João diz, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse sacrifício do Messias, essa morte dele, ele veio realmente para tirar de nós essa culpa, ele veio para remover a ira que estava para sobrevir sobre as nossas vidas. Então, quando a gente olha para a morte de Cristo, a gente tem essa convicção. Quando ele ressuscita, a gente realmente entende que o ápice da nossa fé cristã chegou. Por quê? Ela passa pela morte, sepultamento, ressurreição e automaticamente para a aparição, justamente para existir testemunhas. Porque se ele só morre, mas não ressuscita, alguma coisa ia ficar em falta. Aquilo que ele havia falado, aquilo que os profetas haviam predito sobre ele, havia falado sobre ele, ficaria em falta. Então, o ápice da nossa fé cristã é que realmente Cristo veio a este mundo, ele morreu, ele ressuscitou e um dia ele voltará para nos buscar. Essa é a nossa convicção. Então, esse aspecto da ressurreição ele é importantíssimo, porque o rei, aquele que realmente padeceu por uma humanidade pecaminosa, ele realmente foi ressuscitado pelo Mestre. E olha a importância disso. Nós vamos encontrar no primeiro sermão, na primeira pregação do apóstolo Pedro, onde 3.000 pessoas foram batizadas, né? Pessoas se converteram e foram batizadas, nós vamos encontrar essa convicção. Eu vou ler aqui um pequeno texto só para confirmar o que eu estou falando para vocês aqui sobre esse ápice da fé cristã. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 25, que é a parte final ali do sermão de Pedro para com aquele público ali que estava ouvindo. Então acompanhe comigo. Atos dos Apóstolos 2, do verso 25 em diante, que diz assim: A respeito dele, afirmou Davi: Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque está à minha direita. Por esse motivo, o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Caros irmãos, concedei-me a licença de falar com toda franqueza que o patriarca Davi morreu e foi ressuscitado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Todavia, ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera, sob juramento, que colocaria um dos seus descendentes em seu trono.
Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição, cujo Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito prometido e derramou o que vós agora vedes e ouvis. Porquanto Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Sendo assim, que todo o povo de Israel tenha absoluta certeza disto. Este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias. Olha só a importância dessa ressurreição para a nossa fé cristã. Aqui, Pedro ele fala com propriedade e ele faz citações de salmos. Ele faz a citação do Salmo 16, versos do 8 ao 11, onde ele vai falar sobre Davi ali, ele faz um relato, né, sobre a questão da morte e que Deus não permitiria que seu santo padecesse, né, permanecesse na sepultura e que seu corpo conhecesse a corrupção, ou seja, entrasse em decomposição. Porém, Pedro ele faz uma colocação muito importante. Por quê? Porque Davi morreu, Davi foi sepultado, a sepultura dele era algo visível e as pessoas sabiam que ele tinha partido. Então, em quem se concretizaria isso? Aonde e como aconteceu isso? Não poderia ter acontecido com outras pessoas que foram ressuscitadas. O exemplo disso, Lázaro. Porque Lázaro, após isso ter acontecido, ele ainda viveu e depois morreu. Então, provavelmente, seu corpo também aconteceu como vai acontecer com todos nós algum dia. Ou entrar em decomposição. Isso é fato. A partir do momento que Pedro ele usa esse salmo de número 16, ele faz exatamente essa interpretação magnífica de que Davi ele não estava falando de si próprio, mas ele estava apontando para a sua descendência, no qual o nosso mestre ele é raiz de Davi, é da descendência de Davi, descendência real também. Então o nosso mestre realmente não, o nosso Deus ele não permitiu que o mestre conhecesse a corrupção, muito pelo contrário, ressuscitou ao terceiro dia. E aqui também no final do texto a gente percebeu que a exaltação do Messias, né, como realmente alguém que venceu tudo que ele poderia ter vencido, que precisava ter vencido, e ele foi exaltado às alturas, e aqui também é citado um salmo de número 110. E eu aconselho vocês a depois dar uma lida, tanto num salmo como no outro, para poder trazer fortalecer esse entendimento que eu estou trazendo para vocês aqui. E aí vocês me perguntam, tá, Wellington, mas por que você está fazendo isso tudo aqui? Morte de Cristo, o seu sepultamento, agora a ressurreição, é justamente pelo que eu falei um pouquinho antes. O ápice da nossa fé passa por todos esses pontos. Isso só foi possível por conta da aparição dele para testemunhas. Só que esse é o tema do próximo vídeo. Eu no próximo vídeo estarei falando sobre essa aparição do Messias, né, às testemunhas. E isso é interessante porque a fé gerada em nós foi através daquilo que Cristo nos deixou como ensinamentos, através dos seus apóstolos. O que nós temos em mãos hoje sobre o apanhado cristão, temos porque os seus apóstolos seguiram os seus ensinamentos. Então, essa convicção de que realmente o nosso mestre ele padeceu, ele realmente ressuscitou, nos traz um alento, nos traz a convicção. Por que essa convicção? Por que essa certeza? Por que essa alegria? Porque assim como o nosso mestre ressuscitou com seu corpo glorificado, essa é a nossa esperança de que naquele último dia nós seremos também ressuscitados, seremos como o corpo de sua glória. O nosso corpo será transformado e aí, assim então, desfrutaremos de uma vida eterna ao lado do nosso Pai, sem essa natureza pecaminosa, mas com o corpo glorificado e realmente vivendo para a eternidade, para o nosso Deus. Aí sim viveremos sem dor, sem lágrima, sem luto, sem nenhum tipo de problema, porque realmente o nosso corpo e a nossa mente será transformada
para um reino de glória, um reino eterno, porque o nosso mestre ele não veio estabelecer um reino aqui nesse mundo, ele fala que o reino dele não é daqui. Então, nós desfrutaremos disso porque ele venceu a morte, nos comprova isso através da sua ressurreição. A morte não pôde deter o nosso Senhor, a morte ela não pôde segurar o nosso Senhor, a morte ela não pôde vencer aquele que tudo pode, aquilo que tudo é, não pôde. E para nós, o último inimigo a ser vencido é a morte, né? No qual é necessário que isso aconteça para que esse corpo aqui ele seja realmente transformado. E algumas promessas em cima disso existem, mas eu vou deixar isso um pouco para o próximo vídeo, para poder concluir, para não ficar um vídeo muito longo aqui. Então eu vou deixar essa questão das testemunhas para o próximo vídeo, mas eu tenho certeza que através desses vídeos que eu trouxe até aqui sobre a morte, sepultamento, a morte é aquilo que a gente entende por ser necessário, porque Cristo morreu em nosso lugar, um sacrifício substitutivo, né? Nós que deveríamos ter morrido, mas ao passo que ele se entregou em nosso lugar, né? Aí entra a questão do servo sofredor, que inicia lá em Isaías 52 e vai até Isaías 53. E através disso, o sepultamento, a comprovação de que Cristo realmente veio em carne, como o apóstolo João vai falar também no seu evangelho, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, o verbo veio cheio de graça, cheio de luz, se fez carne, habitou entre nós. Tudo isso a gente vai encontrar a pessoa de João, o apóstolo João, defendendo não só no evangelho, mas em suas cartas também. Ele faz essa menção porque naquele período os gregos eles tinham esse pensamento de que não era possível Cristo, o nosso Mestre, o Senhor, vir a este mundo por ser uma pessoa tão santa, um Deus santo, ele se encarnar numa natureza pecaminosa, quando na verdade Cristo ele não nasceu com a natureza pecaminosa, muito pelo contrário, ele nasceu de forma espiritual, se assim a gente pode dizer, né? Porque ele foi realmente gerado pelo Espírito Santo através da Virgem Maria, como também eu já havia falado aqui. Então, eu quero deixar isso como convicção para nossas vidas, que aqui nesse tema, nesse ponto da ressurreição, existe o ápice da fé cristã, que é iniciada quando nós entendemos que nós somos pecadores, precisamos de um Salvador, esse Salvador veio e morreu, e que ele também ressuscitou aquilo que o nosso Pai havia prometido para a pessoa do Messias. Então, eu queria que vocês ficassem com essa convicção, ficassem mesmo, porque isso é importante para a nossa pregação. A pregação ela precisa ser centrada na cruz de Cristo. Ela precisa ser iniciada nessa cruz, precisa ser identificada que nós somos pecadores, a partir do momento que foi necessário alguém morrer, e culminou na ressurreição do nosso Mestre. Isso não pode, uma coisa não pode substituir a outra, uma coisa não pode ser mais importante do que a outra, muito pelo contrário. É só um processo no qual hoje a fé que nós temos é de que realmente Cristo morreu, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou, vive e reina e voltará um dia para nos buscar com o seu corpo de glória. Então, eu gostaria de deixar essa convicção para os nossos corações, para as nossas vidas. E não perca, o próximo vídeo estarei falando sobre essas testemunhas, essa aparição que Cristo faz a algumas testemunhas. Então, espero que esse vídeo tenha trago uma edificação para a sua vida. Espero que traga um fortalecimento espiritual. Espero que, se você ainda não tem essa convicção no seu coração de que Cristo morreu em nosso lugar, mas que Ele ressuscitou e um dia voltará para nos buscar, peça a Deus para ser gerado em seu coração. E isso, peça para que Ele fortaleça essa fé, essa convicção e aquilo que é necessário nós termos em nossas vidas, até mesmo para pregar para outras pessoas. Para nós anunciarmos uma salvação, é muito necessário que nós tenhamos convicção dessa salvação.
convicção, porque essa obra não depende de nós, ela não foi gerada em nós, ela não foi gerada no sentido de que foi por nossos méritos isso aconteceu, não, mas ela foi gerada em nós através da obra de Cristo, através do plano de salvação do Criador para as nossas vidas. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, ó, deixe seu like, vai ajudar bastante aqui no crescimento do canal e também na propagação da mensagem para outras pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ajude no crescimento do mesmo, para que outras pessoas tenham acesso às mensagens que são postadas aqui nesse canal, tá bom? Então, não esqueçam nunca, caminhar é preciso parar, nem pensar. Um forte abraço a todos e que Deus vos abençoe.